Nicolas Ferreira e Eliseu Rodrigues, em mais um encontro de oração a favor do Brasil, falam sobre o futuro do Brasil. Eliseu Rodrigues fala sobre a ansiedade e narra um pouco sobre a história de Paulo. E em oração diz que Deus elogia o ódio que a igreja de Éfeso tinha pelo pecado e pede para que Deus levante pessoas que odeiam o que Deus odeia. Existem pessoas com vários tipos de ansiedade. A gente percebe ansiedades ministeriais, sentimentais, familiares, materiais e assim sucessivamente. Paulo, no capítulo 4, ele deixa transparecer um de seus métodos para que as suas preocupações humanas, os seus anseios humanos, a sua dificuldade pessoal por amor ao Evangelho fosse superada. No capítulo 4, ele inicia: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois vocês são minha alegria e minha coroa de recompensa. Ele está preso, limitado, ambiente estreito, fétido. Os crentes para quem ele escreve estão livres, podem ir e vir como bem quiser, mas é esse Paulo preso, limitado fisicamente, quem escreve para gerar paz no coração de quem está livre fisicamente, do lado de fora. E o que dentro de Paulo faz com que ele tenha tanta firmeza? Ele diz que ama a igreja, ele tem um compromisso com a igreja e ele deseja estar com a igreja. É isso que ele diz no primeiro versículo: eu amo vocês, meus irmãos, e eu anseio vê-los. Paulo, mais que ninguém, poderia, naquele momento, saber dos problemas eclesiásticos. Amém. Eu acho interessante, pessoas dizem que se afastaram da igreja por causa dos problemas nela. E Paulo, que escreveu cartas para resolver problemas na igreja, anseia, está sempre junto com a igreja, envolvido e comprometido com a igreja. Porque Paulo entendia, se eu estou na igreja só para ver os problemas dela, eu sou o pior problema nela. Mas mesmo sabendo os problemas nela, Paulo os amava e se deixava ser um instrumento de Deus para a transformação da igreja. Ele, sabendo desse problema de ansiedade, ele diz: vocês são meus irmãos, eu amo vocês. Vocês são a minha alegria. Ele está dizendo, há momentos aqui em que eu posso me entristecer, choro, porém, vocês me alegram. Eu saber que a igreja está se desenvolvendo, caminhando, lutando, isso é a minha alegria. Paulo se alegra na existência da igreja. Paulo se alegra com a perseverança, apesar das dificuldades que a igreja enfrenta. Aquilo que te alegra determina onde está a fonte da sua alegria. A igreja, noiva do Cordeiro, é a alegria de Paulo. Só quem congrega sabe disso, irmão. Como é bom, como é suave, como é comparado ao óleo que cura nós vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Paulo chama a igreja não apenas de amados e de sua alegria, mas ali, naquele ambiente onde ele poderia estar simplesmente entristecido, ele diz também: vocês são a minha coroa. Por que ele diz que a igreja é sua coroa? Ele sabe que a igreja é a garantia da sua coroa, porque ele plantou naquela igreja, ele trabalhou por aquela igreja, ele se esforçou por aquela igreja. Esse é um método paulino de se vencer a ansiedade. Você ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Ele só pode dizer que a igreja é a garantia da sua coroa, porque ele trabalhou com ela, ele trabalha por ela e ele trabalha em comunhão com ela. Ele diz no versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Ele está pedindo à igreja que se regozije. Paulo, o preso, repito, Paulo, o preso, num ambiente de muitas tristezas, ele está ordenando, isso aqui é uma ordem apostólica, Nicolas: alegrem-se sempre no Senhor. Faça de Deus a fonte perene e permanente da sua
alegria. Se conecte com os homens e mulheres de Deus. Se conecte com as escrituras, palavra de Deus. Se conecte a Deus em oração. E esse Deus que é amor alegrará a sua vida. Ele é a fonte da nossa alegria. Na minha versão diz, repito, alegrem-se sempre. Aí alguém diz, mas Elias se abateu. Ana se entristeceu. Tanto Elias quanto Moisés pediram a morte. E a gente tem que respeitar o gênero literário da Bíblia. 1 Reis 19 narra a história de Elias. É uma história. 1 Samuel 1 narra a história da tristeza de Ana. É uma história. Aquilo ali está falando que nesse mundo quebrado, todos nós enfrentaremos tristezas, dificuldades e lutas. Mas não está te ordenando a viver lamentando. Não está te ordenando a orar pedindo morte como Elias. Não está te ordenando a orar pedindo morte como Moisés. As cartas paulinas são ordens divinas a nós. E a ordem está aqui. Se alegre sempre. Cuidado com a música que você escuta, cuidado com o livro que você lê, cuidado com o tipo de gente que te aconselha, cuidado com quem anda contigo. Porque existem pessoas que são bloqueios de alegrias em nossa alma. Alegrem-se sempre no Senhor. Ele diz ainda, no versículo de número 5, lembrem-se, perto está o Senhor. Lembrem-se, o Senhor vem em breve. 48 mil pessoas nos assistindo e eu vos digo, as tristezas que enfrentamos é a prova de que a nossa cidadania não é aqui. Como Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, a partir do versículo 20, nós aguardamos a cidade que desce dos céus, na companhia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se esse mundo é sua alegria, se esse mundo é sua paz, se esse mundo, se nele estão todas as suas riquezas, o inferno não será simplesmente juízo, mas também recompensa pela justiça divina por aqueles que se encheram tanto das alegrias dessa terra que Deus os entregou aos seus prazeres. Agora, quando cada vez a gente se abate com as tristezas da terra, o céu é a nossa maior alegria. Então Paulo consola a igreja dizendo, perto está o Senhor. Eu vejo por trás dessas palavras de Paulo, depois que ele ordena que a igreja se alegre e diz, perto está o Senhor, ele diz, se eu estou dando essa ordem apostólica de vocês se alegrarem e vocês continuarem enfrentando as tristezas na vida, não desistam de Jesus. Porque a tristeza com Jesus é melhor do que a alegria lá do mundo. A alegria lá do mundo é passageira. E quando Jesus vier, ela vai se transformar em tristeza eterna. A tristeza na igreja é passageira. E aquele Senhor que está perto de voltar, quando Ele vier, as tristezas se transformarão em alegria eterna. Senhor, essa nação precisa da sua graça, do seu favor. Estende a mão poderosa. Levanta homens justos, que como Daniel influenciem a política com palavra de sabedoria. Homens como João Batista, que denunciava até publicamente os males do governo de seu tempo. Homens como Paulo, que diante do líder pregou a ele o arrependimento, o domínio próprio, o juízo vindouro, ao ponto daquele líder tremer, ficar com medo. Dá graça a Nicolas e a outros. Investe-os de coragem, autoridade, levanta-os na força do teu poder, na dependência do teu espírito, que não abram mão da verdade do Evangelho, independente da posição em que o Senhor os colocou. Nós te pedimos e te agradecemos, porque a sua graça nos alcançará. O Senhor destronará os homens maus, os perversos. O Senhor exige amor da igreja em Éfeso, mas elogia
o ódio que ela tinha por um sistema que quebrava os princípios de Deus, a doutrina dos nicolaítas. O mesmo Cristo que exigiu amor, também elogiou o ódio, a atitude certa diante das coisas erradas. Levanta, Deus, pessoas que odeiem o que o Senhor odeia e que amem o que o Senhor ama. Em nome de Jesus. Amém.